Olá a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês em mais essa webinar que nós teremos, é um webinar em parceria do Hospitalar Hub com a QGA, e hoje nós vamos discutir um tema que está no centro, né, das discussões e dos desafios da saúde, que realmente é a construção de uma jornada oncológica e que ela seja segura e integrada. Então, nós já sabemos que o câncer aí é uma das principais causas de morte, né, e tende até se tornar um fator cada vez mais dominante. Nós temos os especialistas aqui que depois nos trarão com clareza, mas aí nós temos envelhecimento populacional, nós temos transição epidemiológica, estilo de vida que impacta, obesidade, sedentarismo. Então, tem todo esse cenário dentro da oncologia que nós iremos discutir hoje aqui. Além disso, a oncologia ela evoluiu e de forma muito impressionante nos últimos anos. A gente tem terapias cada vez mais complexas, personalizadas, cada vez mais tecnologias aí disponíveis no mercado também. E junto com toda essa evolução, cresce uma responsabilidade com as instituições de garantir segurança, de garantir uma coordenação adequada do cuidado, e, obviamente, de ter cada vez mais consistência aí na prática assistencial que vai ser prestada ali para o paciente. Porque, no fim, esse desafio, ele não está só no tratamento em si, ou seja, nós não conseguiríamos alcançar um sucesso só com grandes tecnologias, né? Então, tudo impacta, nessa jornada do paciente, ela traz o impacto. E desde o seu diagnóstico, a ter um segmento adequado aí, passando por múltiplos pontos e fases do cuidado, e até mesmo interface com a equipe multiprofissional e decisões críticas aí ao longo dessa jornada. Então, hoje nós vamos falar exatamente isso. Como nós vamos transformar essa complexidade, né, da oncologia em um cuidado estruturado, seguro, orientado para valor realmente para o paciente e para todo o sistema de saúde. E para essa conversa, nós teremos aí o grande privilégio de contar com duas grandes lideranças da oncologia. Então, nós temos aqui hoje o Dr. Antônio Antonieto, que é diretor médico da AC Camargo, uma instituição que a QGA tem uma grande admiração, já estive algumas vezes no AC Camargo, então é um prazer estar aqui. E a doutora Cecília Marques, que é coordenadora médica da oncologia do IBCC, que é uma instituição também que é uma grande parceira e que tem uma história aí muito forte na oncologia. Então, sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, é uma honra, na verdade, estar aqui com vocês hoje. E eu vou pedir para que vocês se apresentem. Doutora Cecília, por favor. Eu agradeço antecipadamente já o convite de estar aqui nesse grande bate-papo, que eu acho que vai ser muito enriquecedor, né? Eu acho que são olhares distintos, né? Seja do ponto de vista de uma certificadora, de um hospital como a AC Camargo, com excelentes performances em suas múltiplas áreas, e eu como representando uma parte do cuidado assistencial dentro da oncologia clínica num paciente oncológico, né? Então, eu sou Cecília, eu sou médica oncologista aqui na instituição, me formei aqui na instituição, no IBCC, fui residente aqui, né? Então, fiz parte do corpo clínico, faço parte do corpo clínico da instituição, e há quase uns 4 anos na parte que faz a interface com a gestão do hospital, né, dentro da coordenação de equipe da oncologia clínica. Muito obrigada, doutora Cecília. Doutora Antonieto, por favor. Muito obrigado pelas referências que você fez. Eu espero honrar essas referências. Meu nome é Antônio Antonieto, eu sou especialista em medicina interna, tenho uma grande parte da minha vida profissional dedicada ao câncer. Hoje eu sou diretor médico e diretor de governança clínica do AC Camargo. O AC Camargo, uma instituição vai fazer 74 anos agora, que desde o início sempre foi voltada para o câncer, é uma instituição especializada em câncer, é um câncer center, né? É importante que se diga que câncer center não
nome de marketing, tá bom? É um reconhecimento internacional e agora também certificado, porque nós já fazemos parte da USI, que é a Organização Europeia de Cancer Centers no mundo. Nós tivemos o aceite da nossa proposta e em junho agora vamos receber os nossos certificados. Mas a gente quer aqui discutir a questão do câncer, né? O que nós temos que fazer? Hoje em dia não se fala mais em cura do câncer, é importante que se diga. Eu não sei muito bem qual é o público que vai ver esse webinar, mas é importante saber que câncer não é uma doença. Câncer são centenas e centenas de diagnósticos muito diferentes um do outro, que têm evoluções, fisiopatologia, história natural, genômica, tudo diferente, né? O melanoma não tem nada a ver com câncer coloretal, são coisas completamente diferentes, tudo diferente, portanto, as abordagens têm que ser diferentes para cada uma das soluções, né? Claro que existem coisas comuns, uma delas é a multiplicação celular, mas há outras semelhanças que podem ajudar a gente a pensar o câncer. Mas é importante que a gente tenha esse conceito antes de qualquer coisa, né? Para entender de que, às vezes, para a gente falar de uma coisa, de um câncer, outro, é muito importante que a gente tenha em conta essas diferenças que existem, porque as abordagens serão diferentes, a epidemiologia e o controle que a gente quer dar futuro também serão diferentes. Teremos oportunidade de falar alguma coisa aqui hoje. Muito bom, muito obrigada, viu, doutora Antonietto? E de antemão, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, o tempo de vocês e a disponibilidade. E teremos, o nosso público, ele é um público bem variado, isso que torna esse webinar muito rico. Então, nós temos desde gestores, né, desde a alta liderança de várias instituições de saúde, instituições hospitalares, ambulatoriais, nós temos gestores, nós temos participantes da equipe multiprofissional. Então, desde a liderança e a operação aí das instituições de saúde, então é um público bem variado mesmo, e obviamente para esse webinar especificamente, acaba sendo de grande interesse instituições que trabalham, né, que já atuam também com essa jornada oncológica. E até para começar nossa discussão, né, eu queria já começar com uma pergunta assim, para a gente ampliar até nossa visão. Quando vocês olham, né, para uma jornada oncológica como um todo, o que hoje mais desafia as instituições? É a complexidade desse cuidado em si, né, que a gente fala muito na complexidade aí, da oncologia, ou é a capacidade de organizá-lo de uma forma integrada e segura? O que mais nos desafia hoje? Eu acho que essa pergunta, a gente poderia discorrer só sobre ela, porque eu acho que não é nem somente, né? Nem somente a complexidade da operação. O doutor Antônio já até trouxe a complexidade da patologia. Então, a gente não está falando da jornada de um paciente oncológico em câncer de mama, a gente poderia falar sobre as dificuldades específicas de cada subtipo de câncer. E assim, eu entendo aqui que existe uma dificuldade operacional, organizacional, institucional, e que também ela depende da fonte pagadora. Porque você pensar uma jornada oncológica, do paciente oncológico, depende de que público é esse, né? De que paciente é esse. O jeito que a instituição tem que se organizar para fazer uma assistência adequada para dentro de cada cuidado, linha de cuidado, também perpassa pela fonte pagadora, né? E veja, quando eu falo isso, eu não estou falando do melhor cenário, que é dedicar o melhor tempo possível para todos os pacientes, sem distinção. Isso é nosso desejo. Mas a estruturação dos processos, dos fluxos institucionais, depende muito de como que essa instituição está sendo organizada. Então, por exemplo, nossa experiência aqui dentro do BCC, que a gente tem dentro da mesma instituição
tanto pacientes públicos, quanto pacientes de saúde suplementar ou pacientes particulares. Então, não deveria fazer diferença, mas isso também perpassa, porque pelo que, por exemplo, uma fonte pagadora disponibiliza de tratamento para aquele paciente, né? Então, eu tenho todos os acessos possíveis. Uma das coisas que a gente fala é sobre acesso a tratamento dentro da jornada, né? No momento do diagnóstico, aquele paciente vai ter acesso a todos os métodos diagnósticos que eu tenho de um versus outro, né? Então, é por aí também, sabe? Se eu puder pegar esse Pode, finalzinho da fala da doutora Cecília, né? é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente, antes de mais nada, tem que ter esse refinamento nisso. Você imaginar como é que evoluiu o câncer, né? O câncer, ele é conhecido há mais de 3.000 anos e ele é conhecido naquilo que a gente chama de estadiamento 4. Era um tumor grande, gigantesco no corpo da pessoa que parecia um caranguejo, aí recebeu o nome de câncer. Levou todo esse tempo a gente entender que o câncer, a gente foi olhando para trás, né, e foi entendendo que o câncer evoluiu. Ele começou lá com uma célula, lá com uma mutação qualquer, que essa célula se perpetuou, nossa imunidade não conseguiu detectar, ela se multiplica, e assim a gente foi entendendo o câncer nesse tempo inteiro. Então, tiveram muitas evoluções, né? A única coisa que tinha era cirurgia. Ninguém fazia. Aqui, quando começou aqui o José Camargo começou com uma instituição chamada Associação Paulista de Combate ao Câncer, nos anos 40 ainda, no final dos anos 40, 50. E a única coisa que existia era o cirurgião. Um tempo depois veio a cobaltoterapia. Um tempo depois vieram aqueles quimioterápicos genéricos, né, que matavam quase todas as células do organismo. Claro, tinha um efeito também sobre o câncer. As coisas vieram evoluindo. Claro que evoluiu muita coisa, eu não vou falar da evolução, mas teve uma coisa que aconteceu, que foi fundamental para tudo isso, que não é imunológica, não é química, não é bioquímica, que é a coordenação do cuidado das pessoas que têm câncer. Não é mais o médico que resolve o problema do paciente. Então, é um conjunto de profissionais formados. Primeiro, médicos são médicos de várias especialidades. É o médico oncologista clínico, é o oncologista cirurgião, é o patologista que tem uma especialidade, é o radioterapeuta que tem uma especialidade, é o radiologista que muitas vezes também tem algumas especialidades que podem fazer. Fora disso, tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o dentista, para alguns casos que é fundamental, enfim. A coordenação desse cuidado do momento do diagnóstico, ou do momento até da prevenção, se a gente quiser avançar, mas pelo menos no momento do diagnóstico, que a gente tem que acompanhar isso, foi fundamental para que a gente pudesse ajudar no câncer. Claro que hoje nós temos uma quantidade de medicamentos enorme, que tem grandes soluções para o câncer, mas isso é fundamental. Essa coordenação de cuidado que acompanha a pessoa que tem câncer é fundamental para você, inclusive, dar forças para essas pessoas enfrentarem uma jornada difícil, que é a jornada do câncer. É interessante, enquanto o senhor falava, né, eu estava aqui pensando, a velocidade com que isso acontece nas últimas décadas é ainda maior. Então, demorou-se muito tempo até entender a doença, parcialmente, né? Hoje a gente já entende com um modelo de precisão ainda muito maior, né? Então a gente fala hoje de oncologia de precisão, medicina de precisão. Se a gente estiver falando de câncer de pulmão, a gente não está falando mais de câncer de pulmão, a gente divide. Então nós não somos só médicos subespecializados, né? A gente está virando profissionais subespecializados de doenças subespecializadas, subespecíficas, né? Então cada vez mais específicas. E o desenvolvimento de novas drogas, por exemplo, ou de novas abordagens terapêuticas, vem numa velocidade tal, não necessariamente na velocidade da incorporação, mas a gente vê tanta coisa nova acontecendo que, voltando à sua pergunta inicial, Viviane, tipo, o tempo de adequação da incorporação dessas novas tecnologias de tratamento, por exemplo, dentro da prática, às vezes a gente já encontra a jornada do paciente defasado para aquele procedimento novo, sabe? Então, hoje eu estava conversando aqui no hospital com uma radioterapeuta e a gente vai analisar uns dados de vida real
de algumas pacientes nós que estão fazendo um tratamento para câncer de colo de útero. E a gente usa um modelo de um estudo, então foi estudado como que essas pacientes têm que ser tratadas, e a gente quer ver se na prática a gente está atingindo os mesmos resultados do que o estudo fez, porque é um laboratório, né, assim, por assim dizer, né, foram pacientes, mas foi um estudo fechado, controlado, e na vida real, como que isso acontece? E a impressão dela é que as pacientes não chegam para a radioterapia do jeito que elas deveriam chegar, conforme o protocolo de pesquisa sugeria. E aí eu falo, olha, mas a gente às vezes quer até replicar um dado na prática, sendo que hoje a gente tem tecnologia até melhor do que o que foi usado, por exemplo, da radioterapia. Ela falou assim, pois é, esse estudo, que é muito recente, não se utilizava radioterapia intersticial, por exemplo, ela estava falando. E nós aplicamos aqui uma radioterapia intersticial. Então, será que essas pacientes realmente precisam fazer esse protocolo é o melhor para essa paciente, né? Então, eu entendo também que essa jornada que a gente está falando, ela precisa ser o tempo todo, de uma maneira, assim, incansável, avaliada, né? Então, com a avaliação dos desfechos, né? Então, a gente tem que analisar o tempo todo o nosso perfil de paciente. Então, nós somos um hospital oncológico, a Camargo é um hospital oncológico, mas será que o dado dele tem que ser exatamente igual ao meu, o meu tem que ser exatamente igual ao dele, né? Porque as instituições também são distintas, né? E os dados de literatura também são distintos. Então, quando a gente analisa os nossos desfechos, então, sejam eles desfechos clínicos, né, desfechos financeiros, de saúde financeira, que a gente fala muito hoje sobre isso também. Então, eu acho que faz parte dessa jornada. Eu tenho uma sensação, enquanto eu estava refletindo sobre o tema antes da aula, né, que é como se fosse um grande circuito, um Grand Prix de Fórmula 1, né, que tem que ser uma atividade muito coordenada. Sabe aquele dia que você fala assim, vou assistir uma Fórmula 1, o carro para no pit stop e simplesmente o engenheiro lá não conseguiu fechar o pneu lá, sei lá, calibrar, trocar o pneu e dá tudo errado, né? Ele perde aquele time precioso, né? Então, mas com certeza eles avaliam naquele ponto, eles voltam naquele ponto para tentar entender o que aconteceu, por que a gente não conseguiu fazer a troca do pneu de uma maneira adequada. Então, essa jornada eu entendo que pensando como instituição, não pensando como paciente, né? Mas pensando como instituição, é aquela coisa do estamos seguindo nesse caminho, mas vamos reavaliando, né? O que a gente pode melhorar, para melhorar os nossos próprios desfechos. Às vezes os desfechos já são bons, mas é possível, tem algo novo que a gente possa melhorar, tem algo novo que a gente possa fazer, tem etapa que a gente pode cortar, porque dá uma sensação de jornada que a gente sempre tem que incluir um passo a mais, né? Mas às vezes é diminuir. Olha, o jeito que a gente fazia antes era melhor, né, do que o que faz hoje. Enfim, mas eu sinto, assim, que essa coisa coordenada, orquestrada, em que em todas as etapas são importantes para a melhor assistência ao paciente, mas que essa coisa da gente voltar como um engenheiro lá não sei se tem mais McLaren, gente, mas assim, voltar, quando eu assisti a Fórmula 1 era McLaren, voltar para poder ver, né, o que a gente pode melhorar naquele ponto, né? Muito bom, e agora eu vou até pegar aqui o gancho da fala, né, das duas falas, né, e até fazer esse link também dentro da vertente da segurança, né, na terapia oncológica, né. Então, quando a gente fala, né, nesse cenário que a gente tem rápida incorporação de novas terapias, né, imunoterapia, terapias-alvos, combinações, onde que vocês enxergam os maiores riscos, né, sistêmicos dentro da oncologia e como também a gente pode garantir, né, dentro desse cenário de evolução, de dificuldade até em conseguir alinhar e coordenar claramente esse cuidado, como garantir que esses protocolos, né, de alta complexidade, esses protocolos direcionados sejam de fato executados com consistência na ponta, né, de modo a, como vocês falaram, agregar valor para o paciente. Posso começar? Por favor, doutor. Que assim, a primeira questão importantíssima é a questão do diagnóstico, tá bom? A doutora Cília já levantou o quanto que é importante essas precisões.
Aqui no AC Camargo, por exemplo, se uma pessoa fez uma biópsia fora da instituição, a gente pede para fazer revisão de lâmina, tá bom? Porque a gente não pode simplesmente olhar para aquilo sem ter esses detalhes, micro detalhes, e fazer essa microgestão dessas situações. Então, a gente pega. E nós temos aqui, para a oncologia, vamos dizer, geral assim, uma mudança que vai de 12% a 25% de mudança de diagnóstico do que foi diagnosticado fora daqui. Só isso já seria importante. Não é incomum nós encontrarmos casos, especialmente em mama, que a pessoa já iniciou uma quimioterapia que não tinha nada a ver com aquilo que a gente deveria iniciar por conta de que o diagnóstico não é possível mais você falar em câncer de mama. Câncer de mama é genérico, a Cecília já falou isso. Tem câncer de mama, CDI, CLI, é triplo negativo, é raro, tem um monte de detalhes que a gente precisa antes de determinar a jornada do paciente. Então, isso já começa aí. Então, isso é uma questão de segurança, tá bom? Não é incomum a pessoa iniciar um tratamento errado para isso. Muitas vezes, existe também para câncer de mama, mas para outros tipos de câncer, você tem que fazer uma neoadjuvante antes da cirurgia, e é fundamental, e muitas vezes já vem com a cirurgia feita. Aí o médico fala, puxa, perdemos uma oportunidade, porque tinha que primeiro fazer uma neoadjuvante, para depois fazer a cirurgia, depois tentar... Enfim, são tantas coisas. Então, começa nesse ponto, viu? É importante a gente colocar. Durante a jornada, são centenas de coisas que são complicadas, tá? A gente tem indicadores para tudo isso, né? Tem indicadores, por exemplo, do tempo do diagnóstico para o tratamento. Existe até uma lei brasileira que determina isso. Mas existe também outras coisas, por exemplo, coisas que eu já soube e coisas que eu já vi. Radioterapia do lado errado do corpo, porque houve uma confusão na hora de fazer, mudou a máquina, mudou o físico ali por algum motivo, e a radioterapia que está sendo feita num lado da pessoa foi feita no outro, erroneamente. Veja quanto que isso pode dar de problema. Ou extravasamento de quimioterápico, por exemplo, e uma série de outras coisas, tá? O que eu acho que mais modernamente a gente vem trazendo nessa questão de segurança também são 2 pontos que eu acho que são fundamentais de a gente pensar. Um é muito simples, a gente já pensa há muito tempo, que é a toxicidade dos medicamentos. Todo mundo sabe, a gente já acompanha. Muitas vezes o doente já toma uma série de medicamentos em conjunto ou antes da quimioterapia para poder fazer todas as prevenções. Só isso já é uma questão complexa. Existe agora uma segunda coisa, que a Cecília já tocou aí inicialmente, que é a toxicidade financeira. A gente tem que compreender que, especialmente no câncer, nós temos que pensar nessa nova entidade chamada toxicidade financeira. Por quê? São medicamentos caríssimos, que a gente tem, às vezes, até dúvida ela falou também do mundo real, né? Dúvida de quanto realmente representa de sobrevida ou de remissão, enfim, de todas as coisas que a gente estuda no câncer, a gente tem dúvidas em relação a isso. Então, dentro dessa jornada existe uma quantidade gigantesca de áreas em que a gente tem que ter certeza absoluta, porque a falha ela está ali, só esperando acontecer. É muito, muito importante esses protocolos por causa disso, sabe? Então, veja, a gente tem protocolo aqui para todas as patologias. Protocolo de oncologia clínica, por exemplo. Tem protocolo para tudo. O protocolo funciona para 100% dos casos? Óbvio que não. O que é a coisa mais, na minha opinião, o que é a coisa mais importante da equipe de saúde tem que fazer? Tem que saber a hora de sair do protocolo. Você não pode seguir o protocolo e dizer assim, estou seguindo o protocolo. Mas se a coisa não está dando certo, gente, pelo amor de Deus, levanta a mão e pergunta, temos que mudar, porque isso não está dando certo. Volta para trás, ou já veio com alguma coisa que não funcionou. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade os protocolos são fundamentais e a gente tem aprimorado os protocolos cada vez mais, mas a gente também quer que as pessoas da equipe de saúde tenham uma visão crítica. Sim. Não adianta eu ficar fazendo curativo numa ferida, só para fazer uma analogia, fazendo curativo numa ferida dentro de todos os preceitos científicos, essa ferida está piorando. Não tem significado, eu tenho que mudar o jeito de fazer, porque se está piorando, tem alguma coisa errada. Essas condições são aquelas propícias para a gente poder pensar o câncer hoje em dia, na minha opinião, em relação à segurança, por exemplo.
É. Eu entendo que é a vontade do aprimoramento também, né? Eu agregaria assim a fala do doutor a questão da educação continuada, né? Então, eu acho que os centros de referência em oncologia, já que a gente está falando de oncologia, mas isso serve para toda a jornada de qualquer paciente, não importa se a gente está falando de um paciente oftalmológico dentro da sua clínica de oftalmologia, se a gente está falando de pediatria dentro de um setor focado na assistência pediátrica, precisa ter educação continuada. E a gente se educa de várias maneiras. A gente se educa de uma maneira, digamos, proativa. São dois termos que eu gosto muito de utilizar. Ou eu posso ser reativo ou pode ser proativo. Olha, surgiu algo novo. Alguém descobriu algo novo. Esse algo novo pode ser um tratamento novo ou um jeito novo de se utilizar aquele mesmo remédio que a gente já usava. E eu falo remédio, pode ser qualquer terapêutica. Então, vamos já trazer isso para a gente, vamos incorporar no modelo de educação continuada, vamos aprender. Olha, a minha equipe sabe, semana passada, eu achei interessante, assim, porque você sabe que nem todos nós médicos temos esse olhar focado na gestão. Tem muitos de nós médicos que somos assistenciais, e tá tudo bem, a gente formou para isso, para prestar assistência mesmo. Aí tem uma médica aqui que ela tem essa coisa de gestão, e ela falou assim, olha, tem um remédio novo que tem 2 formulações. Eu tenho como eu prescrever subcutâneo ou fazer endovenoso. O que para o hospital é mais interessante? Eu achei tão interessante assim, que ninguém me dá esse tipo de problema para eu resolver, sabe? Geralmente é outro. E eu falei, nossa, olha que legal, é um tipo de know-how, né, um tipo de conhecimento que está da ponta vindo para cá. O que é mais interessante para o hospital? E ela estava pensando mesmo em farmacoeconomia. Tipo, e Perfeito. tem outro paciente que usa, para a gente ver se usa no mesmo dia, né? Aquela coisa. Ou então, e aí eu também fiz a pergunta, eu falei, olha, eu não conheço esse protocolo. O que para o paciente é melhor? A infusão vai demorar 3 horas, ou o subcutâneo é rapidinho, ou precisa ficar observando aqui? O que esse paciente já vai ter uma punção para poder ver? Assim, aquelas coisas assim que a gente ficou meio. Ela me deu um problema, eu dei outro para ela para a gente tentar resolver. E no final das contas, ela fez um modelo de prescrição. Preciso que cadastre, porque é uma medicação nova no Brasil, então vamos cadastrar. Aí cadastramos. Mas o farmacêutico está treinado? O enfermeiro está treinado para poder manipular? Quem vai aplicar subcutâneo? Porque, mesmo que fale subcutâneo, não é aquela coisa da insulina. Até a insulina tem técnica para poder aplicar, né? Mas é uma medicação de alto custo, um tratamento oncológico, e precisa estar todo mundo treinado. Então, assim, a educação contínua. Para a segurança do paciente, não adianta só o médico saber prescrever, ele está atualizado. Ele precisa, né, pensando nesse exemplo, então ele precisa estar atualizado, saber das possibilidades. Tem que estar cadastrado, tem que estar treinado, o time tem que estar treinado para que o paciente ele receba o melhor tratamento que para ele né, é possível. E isso é uma maneira meio proativa da gente fazer. E uma maneira meio reativa de aferir a questão de segurança, se preocupar com segurança, eu acho que é a cultura da notificação. Né, é a cultura da notificação. Eu acho que a análise das notificações dos eventos dentro do hospital são, assim, importantíssimas. Eu acho que eu sou uma das médicas que mais notifica. Eu me notifico, né? Eu notifico a minha própria área. Eu falo assim, olha, a gente poderia ter feito diferente, sabe? Assim, porque às vezes, não necessariamente porque houve um evento com algum dano ao paciente, né? Mas, por exemplo, se essa paciente, vou inventar, se essa paciente estivesse vindo aqui fazer aplicação e ninguém está sabendo, e vamos aprender no dia. O farmacêutico vai aprender no dia, o enfermeiro vai aprender no dia como que faz a administração da medicação. Isso merecia ser notificado, né? Num exemplo hipotético. Por quê? Porque não havia, assim, poderia ter havido algum dano ao paciente. Então, eu acho que as notificações nos ajudam muito a melhorar os nossos próprios processos em prol da segurança do paciente, né? É um outro jeito da gente tentar aferir a segurança. Então, na parte teórica e voltando, né? Aquela coisa do vamos ver os nossos desfechos aqui. A gente não tem que notificar somente o evento, a gente tem que notificar o risco. O risco. Então, muitas vezes a gente identifica o risco, a gente já tem que notificar, né? Perfeito. Estou de acordo 100%. Muito bom, e olha que bacana, até fazendo um link, né? Até quando a gente faz essa abordagem, né, em relação
a esses riscos, né, na oncologia e como a gente vai trabalhar a segurança. Achei muito interessante que o doutor Antonieto começou com um ponto que para muitos seria um ponto muito básico, né? Que é realmente fechar o diagnóstico, ter um diagnóstico correto para definir ali o planejamento, né, terapêutico para aquele paciente. E esse é um ponto que a gente discute bastante nas instituições, né? Que apesar de parecer o óbvio, né, doutor Antonieto, muitas vezes o risco maior inicia nesse fechamento de diagnóstico. E até outros pontos, né, outros incidentes, como vocês trouxeram aqui, tanto linkados, né, radioterapia, quimioterapia, falando de toxicidade, e achei até interessante a correlação, né, que a gente fala bastante de toxicidade do tratamento, né, quimioterápico, onde a gente precisa aí de toda a interface da equipe multiprofissional, mas aqui tem outra toxicidade também, aí voltada ao financeiro, né, como o senhor citou, e que realmente impacta na sustentabilidade, né, e hoje há uma grande discussão da sustentabilidade aí dentro dos serviços de oncologia. E aí, só para finalizar aqui com um comentário da doutora Cecília, em relação nessa interface, esse olhar de treinamento da equipe, de realmente, a partir da discussão da equipe, tem uma terapêutica nova, como que nós podemos alinhar, o que impacta aí dentro de cada passo, né, daquele cuidado que vai ser proposto, né, o impacto financeiro, o impacto na segurança, o impacto ali na prestação da assistência, e aí vocês finalizaram com a importância da notificação desses incidentes, e aí perfeito, vocês até trouxeram não notificando já aquele incidente que gerou um dano para o paciente, né, mas identificando esse risco, né, quando a gente está ali em um momento do quase, né, identificar para que a gente consiga trabalhar medidas preventivas antes de afetar diretamente o paciente, né, que eu acho que esse é o ponto aí fundamental. Nossa, vários pontos assim, muito legais que vocês trouxeram nessa reflexão, foi muito bom. E até fazendo esse link, né, que vocês já fizeram várias conexões aqui em relação a essa abordagem voltada para a segurança, um dos pontos também aí que a gente sabe, né, que nós gostaríamos que tivesse um impacto muito grande para a segurança, que é a navegação, né, dentro da oncologia, e essa navegação tem sido cada vez mais adotada, mas infelizmente nem sempre a gente alcança o impacto que nós gostaríamos. Então, eu queria escutar de vocês quais são esses elementos essenciais para que dentro da navegação do paciente oncológico realmente funcione, né? Realmente que seja uma estratégia de segurança, que realmente apoie a coordenação do cuidado para esse paciente, que agregue valor aí dentro de toda a assistência, né? Posso começar também? Porque vai completar um pouco mais que 8 anos que nós iniciamos com a navegação aqui no AC Camargo. A gente conheceu a navegação em vários lugares do mundo inteiro e implantamos aqui. Foi uma mudança completa, foi assim, um marco de diferença no que significa você coordenar o cuidado, tá bom? É importante que se diga que tem vários outros locais que eu também já fui visitar aqui no Brasil e fora, que chamam de navegação uma coisa que é um pouco menos do que aquilo que a gente fala. A navegação nossa aqui é uma inteligência que corre ao lado do paciente na jornada e que tem decisão para ser tomada. Então, a enfermeira navegadora aqui, muitas vezes o paciente conhece mais a enfermeira navegadora do que o médico. Ela telefona para ele o tempo inteiro. E fala, poxa, olha, será que dá para adiar minha quimioterapia? Meu filho faz aniversário, eu fico enjoada. Espera um pouquinho que eu vou ver. Ela vai, olha, lembra do caso, pega no prontuário perfeitamente. A senhora faz o seguinte, terminando o aniversário, no dia seguinte, a senhora vem aqui, nós vamos transferir a quimioterapia da senhora para aquele dia. Isso parece pouco, né? Mas é fundamental do que você automatizar isso e falar para ela assim, azar seu. O que é mais importante, a sua saúde ou o aniversário do seu filho? Eu já estou dizendo porque eu já escutei esse tipo de abordagem que é completamente absurda, é desumanizar uma coisa que precisa fazer. Então, a navegação é realmente uma inteligência que entende aquilo que está fazendo, tanto que as enfermeiras também são especializadas,
quem navega melanoma não navega câncer de mama, porque ela está mais acostumada com isso, tá bem? Precisa de um treinamento, porque ela precisa entender como é que é a jornada dessas pessoas, detalhadamente, para entender aquilo que ela pode fazer. Que horas que ela fala, agora você tem que passar com o médico. É melhor a gente aumentar a sua fisioterapia. Olha, eu vou colocar, você está passando psicólogo uma vez por semana, eu acho que precisa trazer um acompanhante para você, e nós vamos fazer 2 vezes por semana, uma com acompanhante, outra sem. É importante, ou seja, ela vai entendendo essas dinâmicas todas e vai informando para a restante da equipe como que as coisas podem acontecer. Isso é uma coisa muito legal de se ver, como ajuda demais toda a navegação. Inclusive, a questão da segurança. Tá? Ela está o tempo inteiro preocupada, querendo saber, porque teve extravasamento de uma quimioterapia numa veia vesicante que foi feita num paciente aqui, imediatamente ela já fica sabendo, já entra, já faz, já vai entrar em contato, vai precisar ver se vai passar em consulta, se vai passar com o cirurgião plástico para ver a ferida, enfim, ela toma todas aquelas medidas que a gente tem aqui para fazer. E é ela também que acaba coordenando isso. E tem uma coisa muito interessante que eu acho, que a gente pode até discutir depois, porque isso, na minha opinião, é uma das coisas fundamentais, que é a questão da transparência. A navegadora ajuda muito a gente na questão da transparência, na questão da participação do paciente e dos acompanhantes, dos parentes, no tratamento inteiro. Às vezes, até decidindo também se quer fazer mesmo, se não quer, como é que quer fazer, quais são os... Enfim, é muito interessante o quanto que a navegação está ajudando a gente na transparência. Tá? A transparência, na minha opinião, é uma transparência 360 graus. Tá? É do médico com o paciente, com a sociedade, com a diretoria do hospital, com os jornalistas, com todo mundo. É transparência absoluta. Eu sei que é difícil. A gente tem uma tendência a tentar se autoproteger, e para isso a gente muitas vezes ou não conta ou fala pela metade, mas cada vez mais a gente tem entendido que isso é importante. Eu só me lembrei disso pela navegação, porque a navegação ajuda muito. Às vezes o paciente diz assim, olha, a enfermeira, o doutor na consulta acabou de me falar isso daqui, não sei o quê. A enfermeira falou, espera um pouquinho só, deixa eu ir lá. Vai lá e conversa com ela, doutor, não é bem isso, né? Vamos reformular nossa narrativa, porque o paciente não merece, ele tem que... Às vezes a gente falha também. Então a gente tem que ter essa compreensão, a complexidade dessa compreensão fez com que a navegação, dentro de um monte de coisas boas que fazem na jornada do paciente, uma delas foi na questão da transparência e ajudar as pessoas a participarem um pouco mais do seu próprio cuidado. Mas quando a gente adiciona um papel a mais, a priori parece que vai deixar as coisas mais burocráticas, né? A gente fala, então está acrescentando algo a mais, uma etapa a mais, mas na verdade não é uma etapa a mais, é uma etapa concorrente. O cuidado já aconteceria daquela maneira, mas é uma pessoa a mais, uma peça a mais para garantir o início ao fim daquela linha do cuidado. Então, a navegação, eu costumo entender assim que quando a gente começa a trabalhar com a navegação é difícil voltar a trabalhar sem, né? A gente desacostuma a trabalhar sem a navegação, porque eu não vejo um ponto em que não pudesse ser benéfico. Contanto que a gente também tenha papéis claros do que não é a navegação, né? Então, a navegação não é o concierge, né? A navegação não é o auxiliar administrativo que necessariamente está ali para fazer um agendamento, né? É uma pessoa que tem autonomia para poder fazer um agendamento de um exame, tem uma autonomia para poder antecipar uma consulta médica, como o doutor Antônio falou, tipo, trazer o paciente para um acompanhamento com um psicólogo, mas garante a uniformidade o contínuo do cuidado. A gente tem muitos problemas, né, de comunicação, né, dentro da medicina.
né? Então, se fosse só o que está escrito num prontuário, fosse garantia de que aquele paciente realmente conseguiria ou conseguirá fazer um tratamento, porque está escrito no prontuário, a gente não precisaria de uma navegação, se fosse tudo muito linear, mas a navegação faz isso e nos auxilia a entender os nossos próprios desfechos dentro daquela etapa do cuidado, né? E coloca o paciente no centro do cuidado. Então, os nossos pacientes aqui que são navegados, a gente ainda não tem navegação de todos os tumores, nem de todas as linhas, mas os pacientes que são navegados e a navegadora depois acaba e fala assim, olha, agora você não precisa mais de mim, mas eles não entendem que eles não precisam mais, né? Mas ela também faz essa transição do cuidado e fala assim, olha, mas a nosso papel aqui da navegação acabou nesse ponto, e o acompanhamento vai ser desta outra maneira, né? Então, eu entendo que para instituições em que não sabe por onde começar, por onde começamos a fazer a navegação, não tenho como navegar todo mundo, então a instituição saber escolher qual o perfil do paciente que merece ser navegado, então talvez perfis cujos tratamentos têm mais interface, então aquela linha de um paciente, o momento que o paciente está fazendo tratamento combinado, está precisando de quimioterapia, está precisando de imuno e radioterapia ao mesmo tempo, ele tem mais risco, é um paciente que tem mais risco de ter algum efeito adverso associado ao tratamento, talvez naquele momento, né, já que não pode não ter navegação para toda a linha do cuidado, talvez estratificar em que momento a enfermeira navegadora pudesse ter um papel mais crucial, assim, mais importante. Então, eu entendo assim que a navegação não é concierge, nem um auxiliar administrativo, é um ser pensante, né, uma enfermeira que nos ajuda a entender os desfechos que a gente conseguiu, quais foram os marcos o que a gente pode melhorar dentro do cuidado do paciente e auxilia as equipes, né, de fazer também o paciente compreender de que ele é autor, né, do seu próprio cuidado. Perfeito. Até para as instituições que estão nos acompanhando, né, que às vezes tem esse anseio de começar por todos os pacientes, né, todos os perfis. Então, eu acho que realmente seleciona aquele paciente naquele primeiro momento, né, aquele perfil onde o paciente mais irá se beneficiar, né, com a navegação. E eu acho que uma grande mensagem também que o doutor Antonieta trouxe no início, o que seria essa navegação, né? Que muitos hoje entendem navegação ali naquela fase pré, uma navegação onde eu capto o paciente, mas depois eu não tenho mais aí uma estrutura de gestão desse cuidado, né? Esse é um ponto muito importante também, de grande alerta, né? Qual a finalidade especificamente dessa navegação? Então, considerando que o navegador, né, que essa estrutura de navegação acaba sendo um apoio para essa gestão do cuidado, agora eu gostaria de fazer uma abordagem que impacta muito e primordialmente dentro da oncologia. Como hoje vocês enxergam a importância da equipe multiprofissional, ou seja, além do médico, né, além do oncologista que está ali prestando assistência ao paciente, mas como que vocês enxergam aí o benefício de fato, né, e essa atuação de uma equipe multiprofissional especializada dentro da oncologia? Olha, não tem como, por exemplo, ser oncologista que sou e não ter um monte de gente trabalhando comigo. Eu até já pensei, sabe, doutor Antônio, eu tenho menos tempo de jornada aí dentro da medicina do que o senhor, e eu falei assim, meu Deus, onde foi meu ET, né? Eu deveria ter feito outra coisa para eu precisar de menos gente, sabe aquele dia que você fala assim, eu precisava só de um consultório, uma maca, uma coisa que eu não precisasse de tanta gente. Mas não tem como a gente não assistir o paciente oncológico sem ter a equipe múltipla de trás, porque já foi-se o tempo em que o médico era o detentor do conhecimento soberano, em que a gente daria conta de tudo, não só do paciente, mas da família do paciente e de tudo, o médico da família, que tem o seu papel, mas pensando num cuidado tão especializado, não tem como a gente entender como é que esse paciente está do ponto de vista nutricional, pronto, eu terminei minha quimioterapia. O oncologista pensa assim, acabei minha quimio, esse paciente foi para cirurgia, e agora ele vai fazer rádio. Então, você fala, ai, pronto, minha parte eu já entreguei para radioterapia. Mas daí a paciente não consegue erguer o braço.
porque tem limitação de movimento, de sequela do tratamento, que não vai conseguir fazer a radioterapia. Você fala, não, mas eu preciso do fisioterapeuta. Mas será que o fisioterapeuta está entrando só no momento que essa paciente já não está conseguindo erguer o braço? Será que eu já não poderia entrar com o fisioterapeuta antes disso, num pós-operatório imediato, talvez até se questionar, não sei, tá, gente, mas num pré-operatório, para avaliar o risco dessa paciente, a depender do planejamento cirúrgico, em que momento o fisioterapeuta tem que entrar, né? Então, assim, não consigo vislumbrar um jeito, e eu gosto, tá? Não mudei de área por isso, porque eu gosto de trabalhar com muita gente que sabe muito mais coisa do que eu, né? E isso é trabalhar de uma maneira multidisciplinar, querer ter ao seu lado, não frente ou atrás, mas ao seu lado, um monte de gente que sabe muita coisa mais do que eu, para que aquele paciente tenha a melhor assistência, né? Então, a equipe multidisciplinar, avaliação odontológica. Hoje eu atendi uma paciente aqui e falou, doutora, eu preciso fazer Posso ir no dentista? Eu falei, mas como assim? Lógico que você pode ir ao dentista, né? E é uma crítica minha. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca encaminhei essa paciente para o dentista. Então, a gestora, né, que está em mim. Eu falo, mas não encaminhei essa paciente para dentista, gente. Ela, porque eu tenho 2 anos. Ela era acompanhada em outro serviço e ela não. Ela falou assim, mas uma médica já me falou que não era para ir no dentista. Eu falei, não, não é assim. Você vai ao dentista, vamos fazer uma avaliação. Se for necessário alguma coisa, a gente conversa com o dentista para ver em que melhor momento será, né? Mas é isso, tem que ter disponibilidade. Também o médico tem que ter muita disponibilidade para receber as contrapartidas das demais equipes, né? Perfeito, eu acho que disse tudo, né? É impossível você não fazer hoje o atendimento oncológico sem a transdisciplinaridade, né? A gente fala de transdisciplinaridade porque cada uma das especialidades tem autonomia para definir coisas que não precisa da prescrição médica, da prescrição de outra pessoa, de outro profissional. Ela tem conhecimento para poder dar nessa situação. No caso do câncer, inclusive, a coisa é dividida em pré-habilitação, habilitação e reabilitação. Ou seja, na pré-habilitação, muitas vezes, a pessoa tem que ganhar um pouco mais de massa muscular, de proteína, porque senão não vai nem cicatrizar se fizer a cirurgia ou a radioterapia. Então, é importante que tenha uma pré-habilitação para isso, né? E ela pode ser da fisioterapia, da nutrição e de qualquer outra área, terapia ocupacional, etc. Tá? Então, isso a habilitação é que por exemplo, nós estamos implantando aqui uma bicicleta ergométrica dentro dos boxes de quimioterapia. Tem gente que quer continuar fazendo exercício físico, quer adiantar. Por que não? Né? A gente também tem e aqui, todos os pacientes internados, todos eles passam por uma avaliação fisioterápica para ver, alguns permanecem, outros não precisam e tudo mais. A habilitação, a fisioterapia respiratória, ela é a principal responsável pela diminuição de média de permanência nas UTIs do mundo inteiro. Não foi o médico, não foi o antibiótico. Foi o fisioterapeuta que fazia com que as pessoas que eram estubadas saírem rapidamente da dependência do tubo e conseguirem respirar normalmente. E a reabilitação é um pouco daquilo. A pessoa não consegue pentear o cabelo, não consegue levantar o braço para pentear o cabelo. A gente tem que dar isso para ela. Nós montamos aqui no Secamargo agora um programa que a gente juntou as duas pontas, né? Prevenção que é o survivorship, mas que nós estamos chamando de vida após o câncer. Então, tem um dado muito importante que uma pessoa... o câncer é uma doença coletiva. Eu quero dizer, quando tem uma pessoa com diagnóstico de câncer, os familiares, os vizinhos, os amigos, no trabalho, todo mundo se envolve com o caso. Tem gente que vai fazer a mamografia depois de um amigo que teve uma amiga que teve um problema, porque envolve todo mundo tem uma solidariedade com essas pessoas. E é verdade, tá? A gente reconhece essa solidariedade em todo lugar, inclusive no trabalho. A pessoa pode faltar no dia da quimioterapia, enfim, uma série de coisas. Só que tem um fator, essa pessoa nunca mais vai conseguir crescer na carreira. Se ela é gerente, ela vai ficar gerente o resto da vida dela, tá?
Isso é um dado que não é meu, é um dado que foi recente agora, de levantamento que foi feito, de que ainda existe um preconceito de pessoas. Para que eu vou dar como é que chama? Uma Promoção, uma associação. promoção, é a palavra que eu queria lembrar, tinha sumido. Obrigado pelo Alzheimer. Nunca mais vai receber uma promoção, ela vai ficar ali naquela situação dela. Isso é uma coisa muito cruel da gente entender as pessoas que tiveram câncer, que podem sair completamente do seu problema sem o mínimo problema. Então, não tem como você hoje ter uma jornada de paciente oncológico sem a transdisciplinaridade de todas as maneiras. Aliás, se você for ver o tempo de contato do médico é menor do que todas as outras, tá? Menor que o da enfermagem, menor que o do dentista. Você pode reparar, se for só você fazer uma coisa de tempo, você vai ver que é menor do que todas elas, tá bom? Então, a gente tem que enaltecer isso. Foi como a gente disse logo lá na primeira pergunta. Tá? Uma das coisas que mais evoluiu nesse tempo inteiro da oncologia foi a questão de que hoje existe um grupo de pessoas grande, cada um na sua especialidade, cuidando do paciente. E olha que interessante, né, esses pontos que vocês trouxeram em relação à integração multi, né, de todos os profissionais ali. Eu acho que um ponto é muito importante, que vocês falaram bastante, né, em relação até o impacto que se tem no desfecho desse paciente, e até como avaliadora eu trago um ponto de alerta, que muitas vezes em algumas instituições que atuam com oncologia, esse olhar da equipe multiprofissional, ela acontece só no início, quando o paciente chega, que faz aquele mapeamento inicial, e de trazer a importância do quanto a terapêutica ao longo do tratamento vai impactando, né, e trazendo aí essa evolução e essa necessidade aí de um profissional cada vez mais especializado. Então, esse é só um cenário aí de atenção também. Eu não quero me delongar sobre esse aspecto, mas a gente tem tido uma experiência interessante, que é analisar alguns indicadores nossos do ponto de vista também multi, né? Perfeito. Então, para além da assistência multi, também fazer a avaliação, a gestão de alguns indicadores de uma maneira multi, né? Então, eu fiquei por ser coordenadora da oncologia, eu fiquei responsável pela análise dos indicadores de neutropenia febril. Tem sepsis, enfim, alguns indicadores, então eu fiquei com neutropenia febril, e de um modelo diferente. Antes não era um indicador meu, assim, aquela coisa, seu. E também agora não é de ninguém, assim, não é de uma pessoa, né, mas ficava a cargo de uma enfermeira analisar. Então, a gente senta de uma maneira multidisciplinar para poder olhar os dados, né? E já surgiram várias ideias interessantes, assim, falando sobre o aspecto da neutropenia febril. Então, a gente tem mudado o nosso protocolo, né? A gente vai mudar o protocolo porque dentro dessas reuniões de uma maneira multi, a gente viu que talvez não faça sentido para todo mundo fazer antibiótico terapia no momento da triagem. Então, assim, pensando até em sustentabilidade. Então, foi um ponto que um olhar multidisciplinar trouxe para o hospital, falando assim, olha, será que faz sentido para todo mundo, assim, qual era o protocolo aqui? O paciente, é o tal do protocolo, do que o senhor falou, que a gente tem que pensar no protocolo, mas pensar fora do protocolo. Qual era o protocolo? Todo paciente com suspeita de neutropenia febril, abria-se o template, entrar com antibiótico, fazer cultura, né, coletar o hemograma, fazer culturas, entrar com antibiótico, tudo rápido. Aquele kit pronto na sala, né? Aí a gente olhando os dados, falando assim, mas qual é a nossa porcentagem qual é a nossa taxa de pacientes de baixo risco, de alto risco? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a gente faz um overtreatment, a gente trata demais, faz antibiótico terapia demais, para poucos pacientes com neutropenia confirmada, né? Então, faz sentido entrar, já que nosso laboratório libera o resultado em 15 minutos, por exemplo, faz sentido a gente entrar com antibiótico e culturar todo mundo, assim, ou então a gente vai estratificar os pacientes de alto risco? Talvez sim, por enquanto, né? Enquanto a gente ainda não tem dados mais robustos. Então, a gente tem se debruçado, tem sido bem gostosa discussões como essa, porque é provável que a gente mude nossos protocolos, mas isso veio por causa dessa visão multidisciplinar também na gestão, né? Então, Muito bom.
E até trazendo uma favor, eu adorei a fala do Dr. Antonieto, onde ele diz: o principal problema do protocolo é saber como sair dele. Né? Quando nós não iremos direcioná-lo para aquele paciente, né? E realmente, a gente fala bastante na importância do protocolo como redução de variabilidade assistencial, né? De modo a garantir mais segurança, mas não significa que todos os protocolos serão aplicáveis para todos os pacientes. E eu acredito que até essa sua fala, doutora Cecília, em relação à equipe multi, traz esse olhar de como, quando nós realmente vamos precisar fazer esse desvio e ou sair do protocolo ou ajustar o protocolo de acordo com a necessidade do paciente naquele momento. Então, são falas muito importantes. E agora, uma das nossas últimas abordagens aqui desse encontro, né, que está tão prazeroso, né, e tão enriquecedor, e agora nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito, que é sobre acreditação, né, já trabalho com acreditação há muitos anos, e até quando a gente olha dentro, né, dessa jornada oncológica, né, falando em integração, né, entre segurança, efetividade, experiência do paciente, quando a gente olha para o uso de dados, né, e padrões, para uma melhor tomada de decisão, para o melhor desfecho do paciente, quando a gente fala de cuidado coordenado, de integração multiprofissional, e claro, né, que é muito importante também quando a gente discute sobre sustentabilidade desse cuidado, né, nesse cenário aí de alta complexidade e instável em alguns momentos da saúde. Como, né, vocês enxergam que a acreditação ela pode apoiar, de fato, as instituições a evoluírem, considerando essa lógica do cuidado centrado, para que realmente seja um cuidado orientado a desfechos, a valor para o paciente. Hoje, como vocês enxergam a acreditação contribuindo para a jornada oncológica? Olha, eu vou roubar uma frase da doutora Cecília, tá? Não tem como. Não tem como, quer dizer, depois, não há como uma instituição de saúde hoje continuar sem alguma acreditação. A gente sabe disso, porque a gente precisa, todo mundo precisa de um olhar externo para saber o quanto que nós estamos caminhando naquilo que a gente se propõe a fazer. A acreditação, a primeira coisa que ela faz é qual que é a proposta da instituição? É essa. Tá bom, eu vou aí ver. Primeiro que as propostas têm que ser honestas, claro, né? Isso faz parte, mas depois disso ela fala, bom, vamos ver se você está seguindo. Além disso, existem alguns padrões internacionais que a gente também recomenda que vocês façam. Pronto, é isso o que tem que fazer. Então, não é mais possível imaginar qualquer instituição de saúde no país hoje sem algum tipo de acreditação. A gente tem acreditações que são importantes e que têm esse papel fundamental, tá? Eu sei que vocês daqui já estão preocupados com isso, porque já até conversaram, que por exemplo, precisamos ter uma acreditação para o atendimento do câncer, para o atendimento oncológico, né? Eu sei que vocês já estão avançados nessa história, como estão em outras. É importante ter uma também que seja em oncologia, porque há particularidades, como nós já discutimos aqui, que precisam ser olhadas com um olhar particular também. A gente, às vezes, coloca o olhar geral para um olhar particular, a gente poderia ajudar mais se a gente tivesse esse olhar aqui. Então, a acreditação, ela é fundamental, tá bom? Ela é fundamental, a gente, depois de aprender, de passar tantos anos, né, eu me lembro que nos primórdios dessa história, antes de haver acreditação, ninguém tinha acreditação, né? Antes mesmo do Einstein, que foi o primeiro que teve uma acreditação internacional, porque aqui no Brasil já existia uma que era não era do CRM, mas acho que era da AMB ou da APM em São Paulo, que já tinha uma acreditação de qualidade naquela época, de qualidade hospitalar. Era incipiente, mas já era um bom começo. Nessa época, eu escutava muito, olha, nós não precisamos de acreditação porque nós somos bons. Nós sabemos o quanto nós somos bons. É uma frase completamente equivocada, é uma soberba que a gente tem que saber vencer esse tipo de coisa, e acho, sinceramente, que isso já até venceu essa fase da história da saúde pública no país. Então, isso é fundamental.
coisa que nós temos que continuar dando passos adiante. Um deles é a gente ter esse olhar um pouquinho mais especializado, no caso do câncer, como pode ter também para cardiologia, para pneumologia, para qualquer outra coisa, para UTIs, para centros cirúrgicos, para pronto-socorros, para protocolos, como vocês têm de protocolo para TEV, por exemplo. Então, essas visões, elas vão se especializando cada vez mais, detalhando, o que facilita muito o trabalho das instituições. Então, eu, copiando, não tem mais como, hoje em dia, a gente imaginar não ter alguma acreditação. É uma área do saber, né? Para além da acreditação, vocês aprendem como. Não é um modelo matemático. Eu nunca entendo uma acreditação como um modelo matemático. Olha, basta você fazer isso daqui, você encontra esse resultado. Mas é uma área do saber que só agrega na assistência. Então, eu posso até não ser acreditado e oferecer uma melhor assistência para aquele paciente. E se eventualmente um dia fosse acreditado, seria tudo perfeito, seria muito bom. Mas o quanto tempo eu levaria até esse tipo de aprimoramento? Né? Eu entendo com as instituições acreditadoras, as que se dedicam realmente para isso, para esse fim, como um excelente fermento que a gente coloca no bolo, sabe? Eu coloco, eu posso. Em quanto tempo, assim, eu consigo ter esse olhar externo para poder pontuar? Então, às vezes, vem um olhar externo e fala assim, mas vocês pensaram sobre isso? Eu falo, meu Deus, mas eu tô aqui o tempo todo, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu nunca tinha pensado que poderia ser feito desse jeito. E traz também um olhar, olha, a gente conhece uma outra instituição que fez assim, assim, assim. Vocês acham que vocês conseguiriam fazer algo parecido nesse intuito? Então, eu gosto muito de fazer parte de uma instituição acreditada, eu gosto muito das visitas de acreditação, de auditoria. Eu aprendo muito, porque nos provoca um raciocínio crítico sobre os nossos próprios processos, né? Como o doutor falou, o quão eu estou sendo soberbo e vaidoso, né? De achar que eu sou bom o suficiente. E às vezes a gente pode encurtar algumas etapas ou agregar algumas etapas que melhoram a segurança do paciente e a eficiência operacional. Né? Então, a gente acaba sendo mais eficiente, a nossa operação acaba sendo mais eficiente quando a gente também tem esse olhar externo, auditado, né, por uma certificação. Então, não tem como, doutor, eu concordo. Se você me deixar, se eu pudesse complementar uma coisinha que eu acho que é importante, que é a questão do desfecho, tá bom? Então, hoje a gente tem que entender o que a gente tem que entregar. Então, a gente tem que entregar qualidade de vida, temos que entregar anos de vida, temos que entregar qualidade de morte, muitas vezes, infelizmente acontece, mas é muito importante a gente entender como qualidade de morte, e qualidade de morte também é um desfecho aceitável, e a gente tem que entender quais são os desfechos que a gente busca, tá bom? E os desfechos são os desfechos daqueles que importam para o paciente. Já teve oportunidade de dizer, não aqueles que importam para o sistema, mas aquele que o paciente diz o quanto é que ele melhora, que é os chamados os PROMs e os PREMs, que a gente tem que começar a medir. Então, se tem uma coisa que eu acho que todas as acreditadoras vão evoluir, é para a questão do desfecho. A gente entender claramente, a hora que o paciente chega, que desfecho a gente espera para aquele paciente em termos de qualidade de vida, de retorno ao trabalho, de anos de vida, de felicidade, de tudo aquilo que a pessoa possa querer ter. A gente tem que ter uma preocupação um pouco maior com essa, e acho que as acreditadoras vão acabar entrando e detalhando também essa evolução. Muito bom. Eu sou uma grande fã de acreditação, né? Já trabalho com muitos anos e concordo com tudo que vocês falaram, né? Da importância para esse desenho do cuidado, para a importância no impacto do desfecho, né? Que realmente importa para o paciente, falando aí em agregar valor de fato. E como a doutora Cecília trouxe, esse olhar do todo, né, do impacto da gestão, da sustentabilidade, então de como que, né, que uma empresa acreditadora vai direcionar aí dentro dessa jornada. Então, nós estamos aqui chegando quase ao final dessa conversa, que foi incrível.
Hoje eu saio com um grande aprendizado daqui, e acho que até com o que vocês trouxeram que fica muito claro, né? Que nessa jornada oncológica hoje, necessariamente, a gente precisa falar de integração, a gente precisa falar de coordenação, de responsabilidade compartilhada da equipe com o paciente, desse agregar valor, né, desse desfecho que importa para o paciente, então isso é muito importante. Então, eu acho que uma mensagem que vocês já passaram, que eu vou pedir para vocês passarem outra mensagem agora para a gente finalizar, mas é que não basta, de fato, né, ter uma excelência técnica isolada, né? Então, são várias ações que a gente precisa para realmente a gente ter uma jornada que vá funcionar, que vá agregar, que vai impactar na governança, na cultura, que vai trabalhar o uso inteligente, né, dessas novas tecnologias que a gente tem aí hoje na saúde. Então, considerando tudo isso que nós discutimos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem agora para as equipes, né, que atuam na área oncológica, né, para os profissionais, para as lideranças. Então, de como hoje nós podemos trabalhar uma jornada oncológica que seja, olha que desafio, que seja ao mesmo tempo segura, integrada e sustentável. Então, qual a mensagem, e olhando para esse futuro da jornada oncológica, que vocês poderiam nos passar para a gente finalizar aqui esse encontro tão rico? O doutor quer começar, doutor? Posso começar? É a pergunta mais difícil. É difícil, né? Tem 1000 coisas para falar. Eu vou falar uma delas. Assim, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil. E em 5 estados já é a primeira. E até 2030 será a primeira no Brasil inteiro. Ou seja, ultrapassou cardiovasculares e doenças infecciosas. Ou seja, é uma prioridade epidemiológica de saúde pública do país. Então, todos nós temos que pensar no câncer. A saúde pública brasileira sempre pensou em câncer, mas era câncer de colo uterino, câncer de mama e câncer de próstata. Tinha programas, Papa Nicolau, tinha as mamografias, o PSA que pedia para os homens e tudo mais. Agora a gente tem que explicar para as pessoas que nós, todas as vezes que tivemos fazendo algum tipo de programa na saúde pública, a gente tem que pensar no câncer, tá? Então, o câncer coloretal está diminuindo a idade, muito provavelmente por causa da maneira, do modelo de alimentação que nós escolhemos. O câncer de mama também está ficando cada vez mais cedo. Agora, recentemente, o Ministério da Saúde baixou a idade para mamografia e dezenas de outros exemplos, né? A vacinação contra HPV, por incrível que pareça, ainda existe gente que é contra, ela realmente previne vários cânceres, especialmente o câncer ginecológico, o câncer de cabeça e pescoço. Já existe um exemplo na Austrália, que faz há 2 ou 3 anos que não tem diagnóstico de câncer de colo uterino, porque tem 100% de cobertura vacinal há mais de 10 anos lá na Austrália. E outros exemplos que nós temos que levar em conta em relação ao câncer para isso. Então, o profissional de saúde, as pessoas, têm que pensar sempre quais são as probabilidades que a gente tem de fazer a prevenção do câncer. Esse é o segredo que todo mundo tem que falar. A gente, com tanta dificuldade, conseguimos comprovar que o cigarro é um grande produtor de vários tipos de câncer, não é só o câncer de pulmão, de várias doenças cardiovasculares e assim por diante, e a gente ainda tem as pessoas fumando, e ainda tem propaganda de cigarro. Você entra numa padaria, tem lá um cigarro exposto, apesar de estar com aquela fotografia do lado, ele está sempre com o cigarro exposto. A gente precisa ter uma coordenação social, no sentido de que, gente, nós temos que começar a falar menos de bebida alcoólica, parar de falar em cigarro, etc, etc. Tudo isso faz parte. E alimentação, nem se conte, que a gente tem aqui uma conversa muito longa, porque a alimentação mais saudável é muito mais cara, a gente tem que entender isso. O que a gente faz para baratear, para que as pessoas, ao invés de comer salgadinho, possam comer verdura e fibras, etc. E a gente, então, tem que ter essa visão, ampliar essa visão para além da quimioterapia, da imunoterapia, da terapia-alvo, da genômica, ampliar para a questão social.
de que a gente tem que enfrentar o câncer com outras coisas que não somente a imunoterapia e esses outros medicamentos que nós estamos inventando. Doutora Cecília? São alarmantes, né, esses números, né? Então, como o doutor falou até em uma outra fala sobre o adoecimento, que o câncer é uma doença coletiva, né? Então, cada vez mais é frequente a gente conhecer alguém do nosso entorno muito próximo que já teve ou que terá, ou que talvez terei, né, aquela coisa do câncer, porque é uma epidemia, né? Então, Exatamente. a gente precisa focar em prevenção, né? Então, com mudança de estilo de vida. Dentro já da assistência, uma vez que o diagnóstico tenha sido dado, aquela frase, né? Aquela frase que me faz refletir, na verdade, que é como que seja eu quem seja, por exemplo, seja eu a médica, seja eu o enfermeiro, seja eu um gestor de alta liderança, né? Independente em que posição eu estou, mas o que eu faço impacte na vida do paciente. Eu entendo que a pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta provocadora, que é como que eu posso proporcionar para o paciente a melhor experiência possível dentro do que talvez seja a pior experiência de vida dele, né? Então, ter um diagnóstico oncológico não é fácil, é, é, enfim, por uma mudança de vida, assim, a pessoa estava indo naquele caminho, não vai ser mais promovida, né, ao trabalho, né? O plano de engravidar vai ser interrompido, né? Pode ser atrasado, às vezes até mesmo interrompido, não vou conseguir mais. Então, uma mudança que tem, então, talvez que aquela experiência que é a pior possível para o paciente, o que eu posso fazer dentro do escopo das minhas atividades e atribuições que possa melhorar a experiência dele. E eu não estou falando de uma maneira mais rasa, de um bom dia no elevador e um sorriso, né? Qual tipo de assistência? Eu estou me aprimorando, como que os temas que a gente abordou, né, aqui. A cultura em excesso, aquela cultura que eu estou fazendo, o antibiótico que eu estou entrando, está sendo benéfico para aquele paciente? Será que não era só melhor ele vir confirmar se tem ou não tem neutropenia e talvez ir para casa, sem precisar ser picado, 2 pares de hemocultura, né? Será que tudo o que eu consigo oferecer para o meu paciente, seja na assistência, seja na gestão, seja na operação, eu estou conseguindo permitir com que, na navegação, fazendo com que esse paciente experimente a melhor experiência possível dentro do que talvez para ele seja uma experiência muito ruim, né? Então, para tentar, nessa jornada do paciente, ele conseguir ressignificar o processo que ele passou, né? Ai, mas sabe aquela coisa que a gente ouve de vez em quando, assim, mas poderia ter sido muito pior, né? Passei por isso, mas olha, passei por isso, mas eu tive do meu lado, eu tive a equipe médica, eu consegui aquele fisioterapeuta agiu daquele jeito, poderia ter sido pior, né? Então, vamos aliviar a carga do processo do adoecimento e de todos os tratamentos na jornada desse paciente, né? Mas é algo que eu me provoco, não só na minha assistência, né? Eu me provoco enquanto essa interface entre gestão e coordenação, né? Aprendizados, né? Quantas reflexões importantes, né? Acho que 2 pontos interessantes. Uma que eu não sabia, viu, doutora Antonieta, é um dado novo para mim, em relação ao dado de promoção para um paciente, né? Que em tratamento ou que tratou aí algum tipo de câncer. Isso, e outra reflexão que a doutora Cecília trouxe também é em relação a o que de melhor eu posso fazer dentro da pior experiência daquele paciente, né? Outra reflexão também muito interessante. Então, chegamos ao fim desse encontro muito rico, que foi grandioso, aprendi muito com vocês hoje. Eu agradeço imensamente a disponibilidade do doutor Antônio Antonieto e da doutora Cecília Marques, pela generosidade em compartilhar as experiências e essas reflexões tão importantes. Agradeço também, né, 2 parceiros nossos aqui da QGA, que é o AC Camargo e o PCC, instituições que eu tenho uma grande admiração e que já tive o prazer de conhecer de perto.
E eu queria agradecer também a todos vocês que estiveram conosco hoje. E nós seguiremos juntos nesse desafio, e eu acho que é essa responsabilidade, nesse comprometimento de construir esse cuidado oncológico cada vez mais seguro, cada vez mais integrado, centrado no paciente e, óbvio, sustentável aí dentro do nosso sistema de saúde. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada pelo convite.